kami konitsu kami aoyorozu no kamitachi tomoni ameno uchikoma no mimi furita tete kikoshime seto kashikomi moma osu miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Shia no mikami mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Kudai kokuten mamori tamae saki hae tamae miro kudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemasu Boa tarde a todos. Hoje o ensinamento também é uma continuação do mundo espiritual. Ministro, um espírito infernal tem permissão para fazer com que uma pessoa morra ou que cometa suicídio? Meixo-sama, não, isso não é permitido. Caso pratique um ato semelhante a esse, comete pecado, descendo a um nível mais inferior ainda ao que já se encontra. Mas, da mesma forma, o espírito que for levado por ele também irá para o inferno, pois com certeza também se envolveu com quem veio buscá-lo. E nesse caso, então trata-se de um suicídio forçado. Outro ponto importante é que esses seres infernais rompem o regulamento do mundo espiritual e vêm à Terra para perturbar. Inclusive, é até relativamente fácil fugir do inferno
e vir atrapalhar a vida aqui no mundo material. Ministro. Uma pessoa morreu de tuberculose e depois de 6 meses seus pais adquiriram a doença. Obviamente, trata-se aqui do espírito do filho que encostou neles. Ele veio para levar os pais para o mundo espiritual? Bicho Sama. Casos como esse ocorrem com frequência entre irmãos. Quando um morre, não tendo ainda muita elevação espiritual, vem buscar o outro, uma vez que sente muita solidão no mundo espiritual. Para o espírito desencarnado, a morte nada significa, e então chamar o outro é algo natural para ele. No entanto, quem ainda tem corpo físico não consegue entender essa forma de agir, muito menos o porquê de tal atitude. Inclusive, há também muitos espíritos que acham bem melhor que o parente morra, porque assim deixará de sofrer no mundo material. Como exemplo disso, cito o caso de uma mãe falecida cujo filho passou a ser criado pela madrasta. Então a mãe, ao ver o sofrimento do próprio filho, lá do mundo espiritual, tentou sufocar a criança com a intenção de matá-la, para dessa forma poder levá-la consigo. Geralmente casos semelhantes a esse, de um chamar o outro, ocorrem com pessoas que morrem vítimas de tuberculose. Mas de qualquer forma, é óbvio que o espírito que mata qualquer pessoa comete um grande pecado e desce a um nível bem profundo do inferno. É bem light esse ensinamento. Não é? Essa primeira pergunta é bem interessante, né? O espírito infernal tem permissão de fazer com que uma pessoa morra, cometa suicídio. E minha instrução é bem categórico: não, isso não é permitido. Né? Caso pratique algo semelhante a esse, desce ao nível mais inferior ainda ao que já se encontra. E é interessante, né, que às vezes as pessoas a gente atende pessoas, né, que dizem que está sofrendo porque tem coisa feita, porque é isso, aquilo, outro, várias situações assim, né? E realmente, como estão a fala aqui, seres infernais rompem o regulamento do mundo espiritual e vêm à Terra para perturbar, né? E a Terra é relativamente fácil fugir do inferno para atrapalhar a vida aqui no mundo material. Isso acontece, né? Agora, como é que você se livra disso? Né? Quem faz? Vamos falar do livro do espírito que está lá no inferno, que vem para poder querer fazer um trem aqui para poder atrapalhar a vida dos outros. Ele está em nível de inferno e, consequentemente, vai mais para o nível de inferno ainda. Né? Se alguém morrer em virtude disso, também vai para o inferno, porque vai junto. Né? Como nós que estamos aqui encarnados podemos nos livrar disso? Desse tipo de assédio? Né? Ou ser obsediado, né? Por assim dizer. É a fé. Ontem eu dei aula para o pessoal da Argentina e eu usei a aula, o ensinamento do mês de setembro do culto mensal, chamado A Essência da Aura. Né? E é bem interessante, porque em um certo momento lá ele fala, no ensinamento, que quanto mais práticas altruístas você praticar, você fizer, quanto mais coisas boas você se devotar, mais sua aura aumenta, mais sua proteção se amplia. Quanto mais coisas negativas você fizer, quanto mais raiva, mágoa, ódio, ressentimentos você cultivar, mais fraca fica a sua aura e mais a nível de inferno você cai. Também acho que se enquadra muito nesse ensinamento aqui. Quer ver bem? Vamos colocar um exemplo. Eu aqui, o reverendo. Eu recebo ataques tanto espirituais quanto materiais. Né? Mas o que me afeta? Qual me pega? O que pode me derrubar? Ou não? Ninguém sabe. E nem vai saber. Eu não sou besta, eu vou dar a resposta. Né? Mas eu sei como eu me protejo. Isso eu sei. E também sei que me protege. Ainda bem que eu tenho um pai forte. Né? É japonês. Mas assim, dentro disso aqui, dos dois ensinamentos, acho que tem a ver até com a palestra que eu vou fazer no culto mensal sobre fé. Porque é muito fácil você falar que tem fé.
Eu tenho fé. Eu tenho fé que tudo vai melhorar. Eu tenho fé que eu vou alcançar tal coisa. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas ter fé não salva. Ter fé não salva. Qualquer pessoa pode ter fé. Eu tenho fé que aquela flor vai desabrochar. Eu tenho fé que aquela árvore da frente lá vai dar frutos. Um dia. Eu tenho, não é? Qualquer pessoa pode ter fé. O que eu falo na minha palestra é que nós devemos ser a fé. Eu sou messiânico. Eu creio em Meixo Sama. Eu creio no Jorei. Eu creio nos ensinamentos. Eu creio na gratidão. Eu creio na oração. Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer. Não adianta eu ficar me preocupando quem age pelas minhas costas. Sendo que, eu já falei em aula, eu estou focado em Deus, eu estou focado em uma coisa maior. Então as minhas costas estão muito bem guardadas por Deus e Meixo Sama. Isso é ser fé. Ser a fé é você, através da sua postura, aliada com a sua palavra, você demonstra quem você é. Ser a fé é não ser arrogante, é não ser prepotente, é não ser, como é que eu vou dizer? Ser a fé é você ser a essência do Makoto materializado. Consequentemente, por mais que tentem te atrapalhar através dessa parte espiritual de ataques, não vai conseguir chegar, não consegue se aproximar. Porque pensa, você está no livro da luz, livro de inferno, vai querer se aproximar, não consegue se aproximar, porque não há, a luz é muito intensa, e quem vive muito na treva, não consegue se aproximar da luz. Pode tentar então o quê? Achar uma brecha em alguém, normalmente da própria família. Para quê? Para poder criar um inferno, porque tem brecha. Aí vai tentar o quê? Se desestabilizar. Né? Quando se fala, até esse negócio da morte aqui, quando ele me chama, fala dos irmãos, que é muito normal a pessoa, por apego, querer vir para poder encostar e levar junto, ou como me chama, fala aqui da mãe, ou de um pai, né, que tem apego ao filho, ver o sofrimento dele, quer querer levá-lo junto para si. Eu me lembro de um caso em São Caetano, há uns anos atrás, de um amigo meu que faleceu, né? E o pai uma vez foi na igreja, o pai tem 3 filhos. E ele estava na sala da paz, deitado no sofá, deitado no puff lá, e falava assim, nossa, o que o senhor tem? Eu vejo meus filhos, eu queria que a doença do meu filho, eu queria que os meus filhos, todos os problemas dele, as doenças deles viessem todas para mim. Eu falei, falei, o senhor está equivocado, você não pode pensar assim. Porque cada um tem uma missão, cada um tem um resgate a ser feito, cada um tem um processo de evolução diferente. Né? Não, porque eu não aguento ver fulano sofrer, que eu não gosto do coração, e bababá, o outro não sabe se casa, se não casa, trabalha, se não trabalha, e não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu quero assumir tudo para mim. Falei, isso é altruísmo? Não. É um egoísmo absurdo. Ao mesmo tempo que é um falso bem. Né? É um falso bem. Nós todos temos, nesse ensinamento da aura, fala que quanto mais coisas boas você fizer, você vai receber o quê? Mérito, gratidão das pessoas com quem você está ajudando e também do plano espiritual através dos seus ancestrais e antepassados. E essa gratidão vai se somar ao bem que você já tem, as coisas boas que você já traz. Se você, por acaso, fizer coisas negativas e mal, e reclamar, e lamúria, e ódio, ressentimento, papapá, esse sentimento inverso, você vai alimentar quem? A parte negativa que nós também já temos. Né? Então, essa pessoa, quando falou isso para mim, eu falei para ele assim, isso não é... Isso é egoísmo. Eu falei, você tem que respeitar o destino de cada um e a missão de cada um. Tanto é que depois que meu amigo faleceu, né, realmente a vida do cara hoje não é nada. Tinha dinheiro, muito dinheiro, tinha uma posição social muito boa, mas não
não tinha força espiritual. Não tinha. Tanto é que nós que trouxemos para a arte do Jorei, nós não fomos atrás. A pessoa nos pediu ajuda e nós ajudamos. Né? Mas assim, então ficava sempre procurando respostas, sempre fora. Nunca se voltou para poder descobrir os porquês. Tudo era alguém está fazendo alguma coisa contra a minha família, alguém está fazendo alguma coisa para me destruir, alguém que está fazendo alguma coisa para tal coisa. Sabe, era sempre assim. E na verdade não é. Por exemplo, nós dedicamos, nós temos uma vida missionária, ou nós temos uma vida que trabalha e dedica, cada um de um jeito. Se você está correto, está centrado em Deus, está focado assim, no servir, em salvar, trabalha, tem sua vida social, suas coisas e tal, você não tem nada do que se envergonhar lá fora. Né? Você tem uma vida normal. Que medo é esse que você tem? Né? Que medo é esse? Ah, o que é seu? Se você tem fé, se você essa fé sua é tão enraizada dentro de você, porque você vira a própria fé, você não tem que ter medo de nada. Eu não posso me preocupar com quem me ataca. Isso é problema de quem ataca. Fala com meu pai, ué. Ele está nas minhas costas aguardando, ué. Não é? Resolva com ele. Por quê? O meu objetivo está lá, não é? Se eu fico de costas olhando para cá para ver quem está me atacando, eu vou tropeçar, eu vou cair em buraco, eu posso pegar o caminho errado, porque eu não estou vendo para onde eu estou indo. Não é? Mas, nessa parte também espiritual, se nós, através da nossa dedicação, voltada para a salvação, você não acha que mesmo o espírito trevoso, quando quer se aproximar de você, ele vendo o poder da luz que te envolve, ele não vai pensar duas vezes, opa, que bucha é essa? Assim, ô meu amigo, você mandou eu ferrar o cara lá, você está maluco? Você vê que está com ele lá? Olha o tamanho dele, olha o tamanho melhor. Às vezes as pessoas não nos veem muito maior do que nós somos. Né? Às vezes as pessoas não veem da gente, em algum certo momento, uma luz que transcende que você não sente nada. Às vezes a pessoa não chega perto de você, sente um calor descomunal e você não sabe, você não está sentindo nada. Será que isso é à toa? Será que não é a nossa aura que se expandiu e nós temos essa proteção tão grande? Isso é ser fé, é ser a fé. Eu estava comentando ontem, eu falei, há 35 anos, praticamente, foi quando eu conheci primeira vez que eu ouvi a palavra Jorei, e a primeira vez que eu ouvi a palavra messiânico. Não, foi 83, são 32 anos, né? 32 anos, é por aí. E até então eu nunca imaginei o que fosse isso. E foi graças a uma reunião do lar, bendita reunião do lar, que me encaminhou. Senão eu não saberia o que era isso hoje. Né? Eu estava contando para as pessoas ontem. Nada nessa vida acontece por acaso. Então eu contei na Argentina ontem para o pessoal assim. Eu estudava num colégio. Aí eu saí do ginásio e fui para o colégio, em São Caetano. Aí ia eu e um amigo meu. Chegou no primeiro dia de aula, nós caímos em classes separadas. E na hora de voltar para casa, ele voltava a pé também, ele fez amizade com outro rapaz, e a gente vinha junto, nós três. Eu acabei ficando muito mais amigo depois, com os anos, do outro rapaz, que foi o Rogério, filho de São Moacir, né, que faleceu. E um dia, vendo ele lavando o carro do pai dele, a medalha apareceu. Falei, nossa, cara, que medalha é essa? Ah, isso aqui é um Ricari. Falei, mas o que é isso? Onde que vende esse negócio? Eu achei bonito. Né? Porque ela era aquela dourada, bonita. Falei, não, isso aqui é da minha igreja. Assim, mas que igreja que é a sua? Eu sou messiânico. Falei, nunca ouvi falar. Que igreja que é essa? Começou a falar. E me encantou o que ele falava do Micho Sama, dos ensinamentos. Ele falou, olha, inclusive, tal dia vai ter uma reunião aqui em casa, uma reunião do lar, que a gente faz todo mês. Você não quer vir participar? Eu falei, pô, fui lá. E aí eu me apaixonei pela doutrina. Nunca imaginei na minha vida que hoje eu seria um reverendo, que nós teríamos uma igreja que está já em âmbito mundial. Esse rapaz que me encaminhou, ele não é mais messiânico, ele está afastado. Mora bem no interior de São Paulo,
Mas eu soube, quando eu encontrei recentemente com ele pelo Facebook, que ele está muito bem. Graças ao mérito que ele alcançou por ter me encaminhado. Não sei qual é a minha missão, mas o que Meixo Sama está colocando no meu caminho faz com que pessoas sejam ajudadas de alguma forma, em todas as partes do mundo. Essa gratidão toda também chega até ele, porque foi graças a um convite para uma reunião do lar que a minha vida mudou, e a vida dele também. Então, consequentemente, eu aprendi muita coisa, vi muito problema espiritual, vi muitas pessoas incorporarem, vi a força do Jorei atuar, e até então eu não acreditava no Jorei. Então, muitas coisas da nossa vida, que às vezes a gente não tem nem tanta convicção, nós somos testados na prática, para vivenciar a fé, né? Como é que eu posso falar que o Jorei cura, se eu não vejo milagre nem na minha vida? Como é que eu posso falar que a gratidão salva, se eu não faço, se eu sou uma pessoa egoísta? Como é que eu posso falar, estava conversando com a cabeça marinês, sobre Makoto, sobre isso, sobre aquilo outro, e o Makoto, uma das principais características é honestidade, sinceridade e pontualidade. Se eu marco alguma coisa e você nunca chega no horário, não é? Então, como é que eu posso apontar o dedo para alguém se eu não sou uma prova viva da fé que eu professo? Né? Tudo que tem que sair da minha boca reflete a fé que há dentro de mim, porque eu sou a fé viva. Eu tenho que ter consciência que ao receber um Morricari, eu também me torno um pequeno Meixo Sama. O Meixo Sama fala isso no ensinamento. Todos nós somos um pequeno Canon. Então a nossa postura, o nosso palavreado, o nosso agir, o nosso pensar, tem que ser totalmente ímpar. É fácil? É óbvio que não. Porque você luta todo dia contra você mesmo. Não são os outros que atrapalham a nossa vida. Somos nós mesmos. Nós nos boicotamos, nós nos atrapalhamos. Não adianta falar, às vezes, usar desculpa furada, que deve ter algum encosto, que é espírito. Não é, cara. O encosto é você. Não é. Eu falo isso de experiência de acompanhar as coisas. Eu estava vendo hoje uma palestra de um reverendo falando sobre depressão. Eu falei, essa depressão eu não conheço, não. Porque a depressão que eu conheço, que eu já acompanhei e que eu vivi, não é do jeito que eu vi sendo falado, né? Então, assim, poxa, mas isso não é... E a forma também como foi falado, como foi orientado, também não vi base, pelo que a gente acompanha de vivenciar isso aí. Eu tenho certeza que cada um aqui, de alguma forma, já viveu um pouco de depressão, né? Num grau maior ou num grau menor. E quem já viveu sabe como é difícil. E o que você tem quando você tem depressão? O que você quer fazer? Ficar isolado, quieto, sem ninguém por perto, não é? A pessoa com depressão gosta de falar, ela não quer ouvir, só quer falar. Eu falei, que depressão é essa? Que você é falador, né? Eu nunca vi, né? Então assim, mas tudo bem. Receber, às vezes, a gente está falando aqui nesse ensinamento sobre essa parte de fazer com que a pessoa cometa suicídio, quando incorpora, se alguém encosta ou não. Muitas vezes, eu já citei isso aqui com um chefe meu, um reverendo, quando estava na série, Vera Moriyama, falou assim, vocês têm mania de dizer que tudo é problema espiritual, que tudo é causado por encosto. Você tem que perder essa mania, que muitas vezes é você mesmo, são seus próprios pensamentos, né? Você pensa porque você foi induzido a pensar. Não, mas se você quiser alimentar esse bichinho, você alimenta pensando mais. Se você fala, pera, eu estou alimentando minha mente com besteira, aí vai começar uma briga feroz com você. Eu não quero pensar, mas você pensa, né? Eu não vou pensar, está pensando. Aí vem no altar, reza, eu não quero pensar, pensou. Me salta o joelho na cabeça, para poder não pensar, está pensando. Não é assim? Quanto mais você quer se livrar de um pensamento negativo, de uma raiva, de uma mágoa, mais você pensa, mais você atrai. Só que de repente você ganha um estalo, que é quando você, de tanto perseverar, espera um pouquinho, isso não tem nada a ver.
Cada um arque com as consequências das suas escolhas. Aí você segue. Aí você fica com o coração tranquilo, sabe por quê? Porque você não pode ter vergonha de servir a Deus. Você não pode ter medo de servir a Deus. Você não pode ter receio nenhum de cair nas artimanhas do mal, porque você tem que ficar, você vai estar protegido. E ficar protegido não significa ser, como é que fala? Negligente. A negligência na fé faz com que você sempre dê brecha para isso aqui. O que derruba uma pessoa? A arrogância, a prepotência, ou acha que sabe tudo? Né? Nós não sabemos nada. Nós estamos em constante processo de evolução. Senão a gente não tem reencarnado. Está aí aqui fazendo o quê? Né? Uma pessoa me perguntou ontem, falou assim, quanto tempo já está na fé? Eu falei, estou há 31 anos. Aí ele falou assim, e como é ser messiânico? Eu falei, olha, nesses 31 anos, eu já tive amores por Meixo Sama, tive ódios por Meixo Sama, tive tristezas com Meixo Sama, tive decepções com Meixo Sama, tive esperança com Meixo Sama, tive segurança com Meixo Sama. Eu já tive de tudo. Já rompi com ele, não falo mais contigo, vou sair de casa, né? Mas eu posso sair dele, mas ele não sai de mim. É o bom dia de hoje, a mensagem de Deus, né? Eu posso querer sair, mas ele não sai de mim. Consequentemente, o peso depois do arrependimento é maior, porque a dor é mais intensa. A dor é intensa. Não tem coisa pior do que você ver que você perdeu tempo, né, por ser arrogante, por ser ingrato. E essa ingratidão gera muito mais sofrimento, né? Gera muito mais sofrimento. Porque quando você é ingrato, você esquece como você chegou, quem você era e no que você se transformou, né? Então, isso tudo eu passei, porque também fui ingrato. Nós somos assim às vezes com nossos pais, ou fomos, né? Todo pai e mãe quer o bem para os seus filhos, mas nem sempre os filhos vão ouvir o que os pais têm a dizer, porque acham que eles estão sempre certos e os pais estão ultrapassados, né? Então, eu falo isso até na minha casa para meus filhos: vocês são senhores dos seus destinos, as suas escolhas vocês têm que arcar com elas. Se errar, paga. Eu não vou me meter, eu não posso me meter, por mais doloroso que seja. Nunca carreguei no colo, porque eu não tive isso também, né? Hoje, infelizmente, criou-se algumas leis no Brasil que impedem um jovem de começar a trabalhar cedo. Então, muitas vezes ele sai e fica o dia inteiro jogando videogame, ou na rua, ou em tudo quanto é lugar, menos onde deveria. Porque eu trabalhei desde cedo e não virei bandido, nem virei vagabundo, e não fui escravo de ninguém também, né? Tem que se dividir muito bem as coisas, né? Então, as nossas escolhas são ímpares. E desde pequeno, os meus meninos sempre trabalharam em buffet, fazendo festinha desde adolescente, conseguindo as coisas deles. Então, não há mal algum. Mas todos sabem o que é certo e o que é errado. Se errar, sabe o preço. Se acertar, tem mérito, vai ter recompensa, né? Então, muitas vezes, se você baixa a tua vibração espiritual, se você der brecha, claro que vai ter a oportunidade para alguma coisa se aproximar de você e querer acabar com você. Mas muitas vezes não é nem você, pode ser uma coisa de vida passada. Alguém que está há eras e eras atrás de você. Ah, vou pegar você nessa curva eu te pego, né? Aí você está lá em cima, dessa vez não vai dar, vamos ver se dá, sabe? Mas ele quer vingança, ou ele quer te ver destruído, ou ele quer te ver sofrendo o que ele sofreu, porque ele se acha injustiçado também. Mas a todos nós
temos a oportunidade de poder mudar isso. Quer sair do inferno? Alguém vai ter salvo, alguém vai ter buscar. Quer continuar no inferno? Então fica. Na vida material tem a mesma coisa. Tem pessoas que vivem no inferno e tem pessoas que vivem no céu, no paraíso. Né? Mesmo que eu não tenha o que comer dentro da minha casa, não significa que eu estou no inferno. Nossa, mas como assim? Que mesmo no pouco se faz muito. Não é? No pouco se faz muito. Todos aqui devem ter uma história de vida. Que lá atrás, quando era pequena, viu os pais, né, ralando para poder trazer alguma coisa para casa. E muitas vezes tem que dividir com quantos irmãos? Não é? Ninguém morreu de fome. Então no pouco se faz muito. Basta saber agradecer. O duro é quando você sempre tem tudo e a hora que falta você se revoltar. E achar que a culpa é de Deus. Ou a culpa dos seus pais. Uma vez eu ouvi isso. Um filho falando comigo assim, meus pais têm obrigação de me sustentar. Eu falei, por quê? Eu não pedi para nascer. Eu falei, pô, meu amigo. Assim, um dia você vai ser pai. Eu quero estar perto para acompanhar o teu filho e cobrar de você a mesma coisa. Né? Mas é uma coisa assustadora, não é? Eu não pedi para nascer, tem que me sustentar. Né? Só que pensa assim, eu não pedi para nascer. Então morre, ué. Nossa. Se você acha que você tem... Até quantos anos você vai ter que ser criado, sustentado? Não é? É uma profunda, imensa ingratidão com seus pais, pela criação que você tem. Né? Aí a pessoa pode falar assim, a pessoa deve estar com encosto. Tudo, normalmente a pessoa fala sempre isso, é encosto, não é? Não é, é mais fácil. E muitas vezes é coração mesmo. É coração mesmo. Como é que aprende a mudar? A vida ensina. E ela tem dois modos de ensinar. Pela alegria ou pela dor. Tu escolhe. Que praga pega. É igual esse ensinamento aqui. Eu quero que você se lasque. Dependendo do meu nível espiritual, é como se tivesse um grande espelho aqui. Você está olhando para você mesmo. Eu não desejo nada de mal a ninguém. Quando eu faço as minhas orações, só desejo que as pessoas recebam multiplicado por 1000 tudo que elas me desejam. Se eu desejo o bem, vai receber multiplicado por 1000. Eu não sei quem manda coisa boa, quem manda coisa negativa. Isso não é problema meu. Eu sei que eu tenho que servir da melhor maneira possível, oferecer o meu melhor da melhor maneira possível. E o meu melhor não é o que eu acho que é melhor, não, viu? O meu melhor é o que agrada a Deus. E esse agradar a Deus, você vai ver nas pessoas à sua volta. Porque tem uma grande diferença. Fazer o meu melhor que eu acho que é o melhor. É o que me agrada. Aí eu gosto de dedicar. Adoro dedicar. Mas tem que vir impecável, roupinha, tudo passadinho, num brinco. Você pode lavar o banheiro? Deus me livre lavar banheiro. Meu nível é outro. Mas você pode me estagiorei? Não pode para aquele dedicante. Né? Você pode fazer uma oração? Mas tem que pedir para o plantonista. Eu falei, escuta, cidadão, tu está dedicando em quê, afinal de contas? Eu tenho que cuidar do ministro, tenho que cuidar do reverendo. Eu falei, oi? Tem alguma coisa errada. O foco é outro. O foco é outro. Né? O nosso servir, ele tem que ser baseado no quê? Num grande amor de salvação. Porque se eu recebi o Ricari, foi para quê? Para salvar, através do servir. A quem? A humanidade. Eu sirvo a Deus na humanidade. Eu não tenho como servir a Deus, servir só a Deus. Deus está aqui, quer alguma coisa aí? Estou aqui. Né? Pessoas vão surgir no seu caminho que são às vezes materialização de algo maior que você tem que aprender. Isso é o servir. Né?
Mas não, a pessoa recebe o Ricari. Eu falei isso ontem. Ah, eu quero voltar à parte do Jorei, estou dedicando em tal lugar, mas eu gostei do que eu conheci, porque eu quero ser ministro. Eu falei, escuta, você não quer ser membro, não? Ninguém quer ser membro, só quer ser ministro. Eu falei isso para a pessoa ontem. Escuta, vocês não querem ser membro, não? Só quer ser ministro? Que quermesse é essa, bicho? Já chegou, já quer sentar na janelinha? Aprenda, seja um excelente membro, que você vai poder se tornar um bom ministro. Para ser um bom ministro, tem que ser um excelente membro. E não é porque as pessoas se tornam ministro que tá bem, não, filho. Pelo contrário, aí tem que mostrar mais ainda. Eu sei, não sabe. Eu faço, mentira. Quem fala, não faz. Quem faz, faz. A pessoa vê o resultado. Não, por isso eu estou falando. Nós temos que ser a fé. Temos que ser a fé. Eu lembro uma vez um ministro. Por isso que uma boa formação de jovem é imperativa. Aonde eu ia, eu levava jovem comigo. Reunião com o ministro, vamos pegava 2, 3, vamos comigo. Ah, o ministro pediu para você jantar na casa dele. Vamos, vou levar mais 2, 3 comigo. Sabe para quê? Para ver a postura que eu tinha perante os ministros. Não era para ver a postura do ministro, não. Porque talvez visse coisa que não ia gostar. Tem que ver a minha postura. Eu era o líder. Ah, eu vou levar lá para poder aprender com o ministro. Tu vai aprender comigo. Mas não falava isso. Eu tinha que dar exemplo, então eu servia, eu via, eu observava. Com os anos, os próprios jovens aprenderam isso. Sem você falar, porque você ensina pela postura, não é vomitando palavras, não. É postura que forma. E uma vez um ministro bateu na mesa e falou, eu sou o cara que mais sabe ensinamento do Brasil. E eu falei, eu não acredito. O homem virou o capeta. Você é muito petulante. Eu falei, o senhor que é muito autossuficiente. Eu falei, só me desculpar, mas eu não conheço os outros ministros. Como é que o senhor pode falar que o senhor sabe? Saber ensinamento, eu sei muito ensinamento. Eu sou o cara que mais sabe. O que é saber ensinamento? O que é saber? Não, mas, porque assim, eu aprendi através do estudo dos ensinamentos, através de ler muitas reminiscências, 100 histórias da minha fé, que é a história do reverendo Katsuhiro Watanabe, médico missionário, né? De tanto ler, eu aprendi que saber ensinamento é você praticá-los, sem falar. Saber ensinamento e falar até a página do livro, meu amigo, isso aí qualquer xarope sabe, né? Isso não me diz nada. Nada. Por isso que, mesmo todo dia, atendendo pessoas pela internet, é sempre amarrado com ensinamento. E você tem que ler. Ler. Só que a minha leitura do ensinamento é como um estudo, porque eu tenho que saber o que eu estou falando para a pessoa e baseado no ensinamento. Eu não posso falar o que eu acho. O que eu acho não interessa, né? O servir nosso, dentro dessa condição, impede toda e qualquer interferência negativa, seja qual for. Eu só caio de nível porque eu permito. Ninguém me derruba, eu caio. Sabe por quê? Eu vou dar ibope para o mal. Ah, o mal está me derrubando, o negativo está me derrubando, o negativo quer me pegar. Meu amigo, negativo que se lasque hoje. Assim, eu não vou dar ibope. Eu caí porque eu permiti, eu dei brecha. A Letícia está no colégio. Ela tem prova. Se ela for mal na prova, de quem é que é a culpa? Deu encosto? Não é tua, não é? Por quê? Porque não estudou, não é? Então, agora se você estudar, algo vai atrapalhar? Tá tranquilo, domino tudo, faço. Não é? Você vende. Quando você vai vender
ao pegar algum cliente, alguma coisa, você não vê direitinho, não estuda o cliente, para saber como é que é o perfil da pessoa? Você vai de gaiata lá, cheguei aqui, né? Né? Se você tomar uma bordoada, de quem é que é culpa? Do encosto? É sua, porque não se preparou. Então, nada, nós não podemos, nós temos que perder a mania de transferir sempre essa responsabilidade. Eu caio, eu me elevo. Não é? Não tem segredo. Se, por exemplo, quando se fala de apego nesse segundo ensinamento, eu morri, não vou nem falar da parte da morte, mas mesmo em vida, que nós ouvimos às vezes as pessoas que morreu alguém, mas assim, eu vou morrer junto, eu vou junto, vai nada, não aceita, não posso viver sem, o que vai ser de mim? Esse seguinte está na boa, não é? Também, porque a gente já viveu muito isso, né? De acompanhar casos, né? Que a pessoa desabafa, chora, conta suas dores, suas decepções, morre. Chega lá, as pessoas que ela mais tinha tristeza por ingratidão estão lá no caixão. E agora? Cara, não adianta nada. Mas nós mesmos trazemos esse ranço de egoísmo, ou um teatro, né, em algumas situações, para poder despertar o quê? Um sentimento de dó, de compaixão dos outros, pela nossa perda, ou para justificar. No fundo, muitas pessoas que às vezes estão lá no caixão, está indo, você está lá chorando, meu Deus, e agora de mim, fala assim, nossa, que herança boa, como é que eu vou gastar essa herança, nossa, estou chorando de felicidade, né? O que eu vou herdar, o que vai ser meu, vou gastar em quê? Mas meus irmãos vão querer bater uma briga, mas, meu Deus, me ajuda, né? Eu quero a minha parte, não é assim? Isso é vivência, a gente vê isso aí sempre, né? A gente vê sempre. Por isso que às vezes, um outro dia a gente foi no velório, a pessoa, eu quero morrer junto, né? Eu quero me acabar junto, eu quero morrer junto, quer nada, né? Pois tem uma historinha que outro dia que eu vi assim, caiu na cova, metendo na cara, pelo amor de Deus, né? Quando meu pai morreu, foi muito triste. E eu tive que correr atrás de funerária. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu de madrugada numa funerária. E eu nunca esqueci o que a dona da funerária me falou. Eu fui escolher o caixão, né? Que caixão que eu vou comprar para meu pai? Olha que coisa louca. Você vai comprar um caixão. Para enterrar tem que escolher um caixão. Como se fosse uma roupa, né? Aí assim assado. Aí a senhora, nunca esqueço, ela falou assim, sabe, Dorival, o que você tem que fazer de bom para o seu pai, tem que ter feito em vida. Não se preocupe em gastar muito com o caixão. Compre o que você pode. Não queira agradar agora, depois da morte. Tem que ter feito em vida. Nunca esqueci isso que ela falou para mim. Eu falei, poxa, é mesmo, sabia? Como eu não tinha remorso nenhum, eu escolhi um caixão que eu podia pagar e era um caixão bom, né? Então, isso eu nunca esqueci. Porque até nisso aqui, para você ser um bom pai, você tem que ser um bom filho. Você precisa aprender a ser filho primeiro. Se você não aprender a ser um filho, você nunca será um bom pai. Nunca. Nem pai nem mãe. Então isso tudo faz com que você reflita. Eu acho que eu não fui um bom filho. Eu acho que eu não fui um bom filho. Que era uma outra realidade, eu era o filho mais velho. Renunciei a muita coisa, os meus sonhos. Os pequenos aprontavam, eu que apanhava. Né? Mas assim, tive vergonha do meu pai. Todo mundo já deve ter sido isso. Tive vergonha do meu pai. Passei raiva. Vi situações que eu nunca quis ver. Vivenciei coisas que eu nunca quis vivenciar. Mas quando eu entendi o que é ser pai, quanto tempo você perdeu na vida? Né? Quanto tempo? Quanto tempo?
Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Pela lei da natureza, um filho enterra um pai e assim vai, né? Então, cumprir essa missão foi muito difícil, mas minha mãe sofreu muito porque a minha mãe enterrou 3 filhos. Minha mãe enterrou 3 filhos. A dor é grande, né? Uma com 15 dias de vida, o outro com mais idade, com 30 e pouco, o outro com 27 anos de idade, né? Então, assim, é uma dor diferente, né? Uma dor diferente. Essa dor não pode gerar apego. Não pode gerar apego. Porque se você fica pensando assim, meu Deus, queria falar de irmãos, né? Queria tanto se estivesse aqui e tarará. Talvez no fundo ele quer também passar por um plano melhor para evoluir, você não permite pelo seu apego. Pelo seu apego, né? Se ele também tinha apego com você, ele também fica preso a você e quer a sua companhia. Aí você sofre. Aí entra em distúrbios, em processos até depressivos, né? Como a senhora fala aqui, porque você está muito vulnerável, você consegue dar essa brecha, né? Por isso que nós, como messiânicos, temos que ter um amor de salvação muito diferente do que as pessoas comuns têm. Muito diferente. Porque o grau de compreensão nosso tem que ser maior. Nós temos ensinamentos, tem que ler, estudar e praticar. Foi? Ela perdeu a mãe em dezembro, final de dezembro. No dia 3 de janeiro foi o irmão. Passou 2 meses, foi o outro irmão, né? Ela chegou aqui num estado assim, que ela entrou, acho que pela loja. Eu estava fazendo oração, não vi. E ela chorava, ela falou, me desculpa, ela tremia. Aí ministrei, chorei, dei água, conversei, ela preencheu o formulário. E continua, porque perdeu a mãezinha e os menininhos, né? O menininho dela. Falei, conversa com Deus aqui nesse papel, vamos orar. Aí achei melhor também fazer a oração dos números. Naquele exato momento, ela se equilibrou. Ela saiu tranquila. Porque também a pessoa também não liberta, né? Às vezes não aceita a morte e não liberta. Fica dando de mão dada, para lá e para cá. Então, muito desse cuidado que nós temos que ter é não dar brecha. Não dar brecha. E é uma luta. Porque você tem que estar sempre ligado, uno com Deus, né? Manter essa ligação muito forte. Shojo, o vertical, você e Deus. Mas o sentido de salvação é horizontal, é Daijo. Não tem como. Você não pode inverter. Ser Shojo aqui e Daijo aqui, não tem como, né? Essa mudança nossa de conceitual, de entender essa parte espiritual, vai nos facilitar em muitas situações, principalmente aprender a ter paciência, a respeitar o tempo, né? E saber que através do meu servir, da minha dedicação, eu vou conseguir, sendo sincero, tendo muito macoto, me aproximar mais de um plano maior e, consequentemente, eu vou ter permissão de receber a graça ou as coisas que eu estou precisando, né? Eu não posso mais vibrar em nível negativo, que só gera sofrimento. E eu falei para os argentinos isso ontem. Tem pessoas que são tão infelizes, que elas são felizes sendo infelizes. Eu sempre falo isso, né? Acostumou. Ela tem que carregar esse negócio. Gente, minha placa está aqui, infelicidade plena, estou aqui na área, né? Quer falar com alguém feliz, está comigo, está falando. É desgraça? Fala comigo, né? É praga? É comigo aqui também. Pode falar comigo. Eu sou o exemplo vivo do que é ser uma pessoa frustrada, infeliz e amarga. Mas, e não se permite sair desse nível, porque senão ela perde a referência dela.
casei, eu vinha de uma família que existia muito conflitos. E eram diários. E não eram leves, eram pesados. Eu me casei, passado um mês, eu acho, mais ou menos, eu quase caí numa depressão, porque eu não tinha mais problema. Olha que coisa absurda. Mas é verdade, eu não tinha problema, eu chegava em casa, tudo calmo, não tinha gritaria, não tinha briga, não tinha dor de estômago, não tinha pancadaria. Aí eu cheguei em casa, eu não sabia mais como que eu via, porque eu tinha vivido a minha vida inteira naquele transtorno. Quando eu casei, eu não sabia mais como fazer, e eu comecei a querer entrar em depressão. Aí eu falei, eu estou ficando louca, porque entrar em depressão porque está vivendo bem, mas é fato. Eu demorei para me acostumar a ser feliz. Aí eu vou te dar um exemplo agora de presunção. Eu casei em 91. Aí em 90 eu entrei, o banco, o Bradesco me chamou no concurso. Eu estava na segurança, por isso que eu casei. Aí em 92, o Vitor nasceu em junho, fui para o Japão em julho, em setembro eu troquei de carro, e em dezembro eu comprei apartamento. Aí o ministro perguntou, e aí como é que tá? Tá carro novo, tá bem, hein? Assim, Deus gosta de mim, Soma gosta de mim. Falei isso, verdade. Eu acho que o Soma está gostando de mim, gosta de mim. Mas eu falei com, sabe? Perdi tudo no ano seguinte. Verdade. Verdade. Então, assim, eu tive que aprender a valorizar um real, um centavo, para poder entender o que é ser sincero perante Deus. Eu tive que aprender a valorizar um real. Não, eu tive que aprender, velho. Eu tive que aprender ao fazer oração no altar com um membro que não tem condição financeira nenhuma, um frequentador, não importa, com toda a riqueza dele, de moedinhas no altar, e saber que aquele é o tesouro que ele tem no bolso, e ver depois ele ter graça. Né? Eu tive que aprender a viver com nada, para ter tudo. Eu tive que aprender. Então, nunca mais na minha vida eu repeti isso. Porque tudo que nós temos é emprestado por Deus. Né? Então eu tenho que ser um bom guardião do que Ele me concede. Eu não tenho nada. Apesar que fala que eu tenho um monte de posses, um monte de casas e carros e um monte de coisa e tal, eu só quero saber onde está. Para poder tomar posse logo. Mas esse sonho, não, mas isso é sonho. Isso vai se concretizar. Né? Então assim, nós temos, por exemplo, um sonho de ter uma série própria, de ter condição de poder dar apoio para vários locais que querem surgir, que a arte do Jorei cresça em vários locais e tudo mais. Tal. Nós queremos isso. Esse sentimento tem que ecoar dentro do desejo de Deus, meu Senhor. Nas nossas orações, todo pensamento que vocês tiverem, desejo, até pessoal de vocês, tem que rezar para que esse desejo também esteja dentro do desejo de Deus. Para ter eco. Hoje, nós podemos às vezes ficar de mãos abertas assim, pedindo, por favor, dá uma ajuda para nós aí, pelo amor de Deus. Mas amanhã talvez a gente não tenha como segurar tanta coisa. 2 mãos vai ser pouco. Né? Então às vezes é necessário um recuo de um passo para poder avançar metros ou quilômetros. Né? Mas agora é hora de agradecer. Porque quando nós passamos aprimoramento com filhos, né, não é à toa, né, porque é um grande resgate, né, tanto de quem cria, de quanto também de quem nasceu. Porque a pessoa também, mesmo sem ter muita consciência, ela está dentro de uma prisão. Né, vive numa prisão. A gente estava falando da dona Lida ontem, né? Vive numa prisão, porque adota uma pessoa, cuida, e a pessoa vai descamba para droga, e vive na rua, e vai preso, e é feliz daquele jeito. Então,
Aí você se preocupa, vai levar comida na rua, vai levar roupa na rua, recolhe a roupa, dá isso, dá aquilo, outro, uma coisa e tal. É uma dívida. Eu tive que entender isso quando meu irmão morreu, meu primeiro irmão morreu. Eu vi, e depois meu pai faleceu primeiro, e esse meu irmão, que meu pai teve a maior dor de cabeça do mundo, morreu 9 meses depois, no dia do aniversário do meu pai. Aí eu entendi a missão dele de sair de madrugada na rua, atrás do meu irmão, onde ele estava, com quem estava. Aí eu entendi a missão deles, e nesse meio tempo eu não tinha essa compreensão, e quantas vezes eu briguei, quantas vezes eu saí na porrada, quantas vezes eu xinguei. Faltava compreensão. É a parte mais difícil você conviver com isso dentro de casa. Por isso que eu digo que, na teoria, tudo é lindo, maravilhoso, né? Na teoria, tudo, mas você vivenciar isso dentro da sua casa é muito doloroso, meu. Eu sabia, depois que eu comecei a estudar ensinamentos, da missão do meu irmão, do resgate que ele estava passando, da limpeza da família. Eu sabia, na teoria que o Cristo me ensina, é assim. Vá viver o seu dia a dia, de ver o irmão drogado, de ver o irmão aprontar, chegar na sua casa e ver sua mãe desesperada. Vá viver isso. Você vai ver se faz missão, pelo amor de Deus. Eu sei que é assim, né? Meu amigo, o couro está comendo, né? Não é fácil. Mas eu tive que vivenciar isso. Aí a gente vai passando a entender, fazer uma aceitação, né? Abaixar o topete e às vezes até agradecer, viu, reverendo? A gente acaba agradecendo, olha, essa criatura me modificou. Sim. Aí entra um outro grau de processo, que é quando você o quê? Entendeu a missão. O que você pode fazer por ele? Orar. Orar e orar. Aí vai dizer, não, mas isso aí é antepassado. É antepassado. Pode até ser uma parte. Ou pode até ser 100%. Mas independente de se é ou não, faça a sua parte. Que é orar. Orar e orar. Para quê? Para que ele, dentro da missão que ele está cumprindo agora, ele possa também conseguir saldar essa dívida nessa vida. E se ele conseguir saldar nessa vida, quem sabe ele ainda se recupere nesta vida. Isso é a grande vitória. É a grande vitória. Um amigo meu postou um negócio agora há pouco, que um pastor no interior, ele está pegando o dízimo e construindo casas para os membros que precisam da igreja. Aí ele até brigou comigo assim, pô, você não faz isso? Você fazer isso na igreja também? Né? Eu falei, não, a ideia é boa, mas se o cara se afastar? Eu construí a casa para ele, e se ele se afasta? Né? Vai encher de gente que ele construir casa. Aí se afasta, né? Ah, fiquei chateado. Eu falei, isso é um falso bem. É bonito, mas é um falso bem, sabe por quê? Isso aí, não desperta a gratidão. Não desperta a gratidão. Mas, porque assim, eu faço um mutirão para construir a sua casa. Aí construímos, pô, glória a Deus, vamos lá. Pô, puf, agora é a casa da Letícia. E hoje não dá. Justo hoje. Não, mas final de semana também tem de novo. Então, mas naquele lá eu vou estar em outro. Não vai dar. Olha, mas esse mês você não fez o dízimo. Sabe o que foi? Como agora tenho casa nova, comprei móveis novos. Né? Sempre vai ter uma desculpinha. Aí depois acontece alguma coisa, a culpa é do pastor. É da igreja. É do membro, ela mesmo falou. Né? Então, talvez o mais gratificante seja você ganhar uma elevação espiritual tal, que você consiga ter o mérito de conquistar essa vitória. Né? Você não deve nada a ninguém, a Deus apenas. Mas não que você tenha uma dívida, tipo assim, porque ser grato não é dívida. Ser grato é ser grato, porque vem da alma. Se você pensar que gratidão é prejuízo, é perda, é dívida, seja de que nível for, não tem sentimento nenhum. Certo?
sábado agora é saúde, culto da saúde. E domingo, eu estou convocando os membros e etc e tal. Nós fazemos um mutirão aqui na igreja, nós vamos desmontar o salão 2, né, para podermos ajeitar a igreja aqui. Obrigado a todos e uma boa missão.